A ousadia de Jaime da equipe que está à frente da FEP de hoje nos proporciona isso. Então, é com muito prazer eu vivo esse momento aqui com vocês. O tema que ele me deu foi o momento brasileiro e pernambucano e os desafios da UFPE, né? Então é isso que eu vou tentar tratar para vocês. Seguindo esse roteiro, né? Vou começar um pouco pelo contexto mundial, não dá para falar do Brasil sem olhar para fora. Depois eu vou vir para o Brasil e Pernambuco para ver quais são as mudanças mais importantes a destacar. Depois eu vou olhar um pouquinho para o futuro e no final eu vou fechar puxando para o desafio da universidade, em especial para a nossa Universidade Federal de Pernambuco. O contexto mundial ele é marcado por um momento em que os economistas chamam de financiarização da riqueza. A economia mundial ela opera em duas esferas, né? A esfera produtiva e a esfera financeira. O que é que aconteceu de 70 para cá, com o choque do petróleo em diante? O choque do petróleo ele deu um choque aqui na esfera produtiva, um choque de custo, porque o petróleo é uma matéria-prima muito usada, então de repente subiu o preço e aí gerou um adicional de receita que foi apropriado por pouca gente, porque o petróleo existe em poucos lugares no mundo e onde ele existe pertence a poucos agentes. Então esses poucos receberam uma bolada, é como se a gente tirasse na loteria, né? Na Mega Sena. O que é que a gente faz? Corre e bota no banco para pensar como é que vai gastar. Foi um pouco isso que aconteceu. Na época a gente chamava esse excedente de petrodólares, né? Os petrodólares incharam a esfera financeira e o mundo passou a operar mais aí por várias outras razões. Essa esfera foi crescendo, 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 foi ficando mais interessante gerar riqueza aqui do que aqui. Se ganha muito estando na moeda certa, na hora certa, operando no mercado de câmbio. Isso não cria nenhum emprego. Basta estar na moeda certa na hora certa, né? Ou aplicar no título público certo, tá certo? Então esse mercado de títulos cresceu muito. No Brasil, por exemplo, cresceu muito. Então isso gera o ambiente que a gente vive hoje. Eu tomei dois dados aqui do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Os ativos financeiros mundiais em 2008, antes do estouro da bolha imobiliária, totalizavam quase 900 trilhões de dólares. E o PIB mundial, que é o total da produção dessa esfera, 60 trilhões de dólares. Então é esse o mundo que a gente vive. É o mundo da hegemonia da esfera financeira. E não é à toa que a crise que a gente vive está chamada de crise financeira. E que ela estourou no coração da esfera financeira, que é o Wall Street. Porque a gente combinou esse movimento econômico com o liberalismo. E aí a onda liberal desregulamentou os fluxos financeiros. E aí foi a festa, né? Porque nada era regulamentado, tudo podia. Então, alguns poucos ganharam muito, né? Mas hoje você vive uma crise bastante séria. E o interessante é que é principalmente nos ditos países mais desenvolvidos do mundo. A crise bate com muita força nos países mais desenvolvidos do mundo. E como bateu lá, os estados nacionais foram chamados a proteger os bancos e os aplicadores da crise, e aí se endividaram muito.
Então a gente vive uma situação muito complicada nesses países, porque o nível de endividamento deles é elevadíssimo. A Grécia tem uma dívida pública bruta em relação ao PIB de 166%, 2/3 a mais do PIB grego. A Itália 120%, a Irlanda 110%, Portugal 106%, Estados Unidos 100%, na maior economia do mundo, o maior PIB do mundo, tá certo? Então isso é uma situação complicada. Por quê? Porque o Estado, na verdade, ele não é um ente em si. Para ele resolver esse problema da dívida, ele também arbitra aonde ele vai jogar os custos dessa solução. E a discussão nesses países, na verdade, hoje é essa. Quem é que vai pagar a conta da crise? Os Estados Unidos vivem uma situação terrível, né? Porque pelos republicanos seria a maioria da população. Estão propondo cortar a saúde, estão propondo reduzir a idade da aposentadoria, né? Para jogar a resolução da crise nas costas da população. Os democratas defendem, por exemplo, aumentar o imposto dos ricos. É uma outra forma de resolver a crise. E a disputa está em por onde é que vai passar a resolução da crise. Não é à toa que em alguns países a população está na rua, né, dizendo: não tenho nada a ver com a origem desse negócio e não vou pagar a conta. Então essa é uma discussão que está hoje muito forte no mundo. O Brasil está razoavelmente bem, não é? Dos países em desenvolvimento, a gente é o mais endividado. 65% do PIB, o tamanho da nossa dívida, que não é pequena, que a gente herdou das décadas finais do século XX, só que o ajuste principal a gente já fez. A gente também já viveu essa discussão aqui nos anos 80 e 90, certo? Não é à toa que, por exemplo, passamos vários anos sem concurso. Fazia parte do ajuste, certo? Pagamos um pedaço do preço aí da crise, né? Saláriozinho congelado fazia parte do processo de ajuste. O Brasil experimentou isso nas décadas anteriores e no momento presente ele está relativamente melhor. A tendência do pós-crise é muito interessante, principalmente se a gente pensar Brasil. É que a tendência do pós-crise é um certo rearranjo mundial. Tanto que vocês percebem que não se fala nesta crise do G7. Nesta crise se fala do G20. É sinal de que a geopolítica mundial está se redefinindo, né? E novos atores estão sentando à mesa nas negociações, entre os quais o Brasil. A China, evidentemente, porque o tamanho do rombo é mais ou menos $1 trilhão. A China sozinha tem de reservas $3 trilhões. Certo? Se interessasse a ela comprava $1 trilhão e resolvia o problema, mas não interessa a ela. Certo? Então não vai ser essa a solução, com certeza. Certo? Mas o que eu quero dizer aí é que, para a gente pensar Brasil, é interessante perceber isso. Tem uma crise profunda lá fora, mas a crise, como está nos pegando num momento melhor, está nos dando a oportunidade de um certo reposicionamento no cenário mundial. O Brasil fez mais ou menos isso na crise de 29 e 30. A gente aproveitou o lado ruim da crise de 29 e 30, que foi a dificuldade que a gente passou a ter para exportar nossas mercadorias, porque o mundo em crise não comprava, para construir o processo de industrialização olhando para dentro do Brasil. Em vez de olhar para a demanda externa, a gente passou a olhar para a demanda interna e fizemos uma base industrial forte a partir daí. Então a gente também
já tem um certo aprendizado de aproveitar a crise mundial para fazer dela uma oportunidade. E a gente está diante de uma situação em que também dá para fazer isso. Por outro lado, não tem só crise financeira no mundo. Na verdade, por dentro da crise financeira tem outras mudanças que são muito importantes. E para pensar a universidade é muito interessante a gente olhar para essas mudanças. Primeira mudança no conceito de desenvolvimento. Da visão de que desenvolvimento era crescimento econômico, crescimento industrial, a gente está transitando para um outro conceito. Por exemplo, a indústria continua importante, mas o terciário também está se apresentando como importante, né? E a gente também transita para um outro tipo de visão sobre o que é ser desenvolvido. Não é basta ser economicamente forte. Tem que combinar crescimento econômico com respeito à natureza e uma melhor distribuição dos frutos do crescimento. Então não é à toa que a gente começa a usar IDH em vez de PIB per capita, não é? E que se discute cada vez mais um outro padrão de relação com a natureza. Então tem uma mudança aí interessante e a universidade faz parte dessa discussão, porque a gente também produz conhecimento sobre essa noção, né? Por outro lado, os paradigmas tecnológicos estão mudando muito. O paradigma industrial transitou do paradigma eletromecânico, que foi a base da indústria do século XX, para um paradigma baseado na eletrônica, que é a base da indústria contemporânea, e cada vez mais, né? Porque a eletrônica tem um atributo que a eletromecânica não tem, a flexibilidade. E aí é arrasadora, né? A flexibilidade ganha disparado. Em torno de mim aqui só tem eletrônica, não tem mais eletromecânica, certo? E na agricultura também tem uma mudança de grande profundidade, que a agricultura do século XX foi baseada na química. A agricultura dos fertilizantes, dos inseticidas, né? A agricultura do século XXI está baseada em dois outros paradigmas. Um é a agricultura dos transgênicos, que é filha da genética, não é filha da química. E a outra é a agricultura biológica, que é filha da biologia, não é filha da química. Certo? Então tem duas outras ciências mães que estão informando os novos paradigmas técnicos da agricultura mundial, né? Então são mudanças de grande profundidade que tem a ver com a produção de outro tipo de conhecimento, né? E o padrão de consumo também vai mudar. É uma variável difícil de mexer nela, porque implica em cultura, em visão de mundo, né? Em sonhos das pessoas. Não é fácil, mas todo debate sobre o aquecimento global nos remete hoje a essa variável. Porque o que o aquecimento global está nos dizendo é que o padrão de consumo americano, que virou sonho, é inviável. Os Estados Unidos têm 300 milhões de cidadãos. A China tem 1 bilhão e 300 e vai ter daqui a pouco 1 bilhão e 400 mil. Então, se os chineses quiserem ter o padrão de consumo e o padrão de desperdício da sociedade americana, acabou. Ponto final, tá certo? Não dá. A Terra não aguenta. Então tem que mudar o padrão de consumo. Tem que sonhar em ser feliz de outro jeito. Então é uma mudança de grande profundidade. E a gente já está discutindo essa mudança. Tem que deixar de usar o carro individual, para usar a bicicleta, para trabalhar mais perto do lugar onde mora, para usar transporte coletivo. Tem que fazer essa mudança. Certo? O Brasil, infelizmente, está na direção oposta. Está valorizando cada vez mais o automóvel individual, mas é a direção contrária do que precisa